Ceia. Estamos aqui na quinta pregação sobre a ceia, numa série que eu gostaria de pregar aqui na igreja. Já estou pregando, né? Estamos na quinta, talvez na metade, sobre ceia. Se Deus permitir, inclusive, pretendo depois, como tenho planos para muitas séries semelhantes, tornar um livro ou um livreto para ajudar crentes a entenderem melhor o que eu penso, pelo menos, que seja a ceia. Então, nós já comentamos que a ceia tem um propósito triplo. Seria bom se alguém perguntasse qual é o propósito da ceia. Eu diria 3 principais. Nos lembrarmos de Cristo, primeiro propósito, ou seja, fazer em memória de Cristo. Já falamos sobre isto. Anunciar a morte e o retorno de Cristo, é que nós vamos falar hoje. E praticar comunhão uns com os outros enquanto participamos da ceia, que fica para a próxima. Então, eu quero ir a 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. E vou me dar o luxo de não entrar no contexto, inclusive pretendo pregar de uma maneira mais detalhada, ainda ao longo desta série, detalhada sobre o capítulo 11 de 1 Coríntios. Então, aqui eu só vou mesmo ler o 26. 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo trecho à nossa frente, pelo assunto à nossa frente. Obrigado pela oportunidade de estarmos detalhando no púlpito o que entendemos ser o teu ensino sobre a ceia do Senhor nas Escrituras. Dá-nos sabedoria para compreender e fazermos as coisas de uma maneira mais consciente. Eu digo as coisas, mas mesmo no sentido da nossa prática da adoração a Ti. E que Cristo seja muito louvado e glorificado nisto tudo. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Então, no versículo 26, é como se Paulo estivesse dizendo aqui: todas as vezes que vocês participarem da ceia, estarão anunciando a morte do Senhor. Vamos parar aqui. Temos um complemento, mas vamos parar aqui, porque uma coisa não interfere na outra. Aqui é o fato de que a prática da ceia é um anúncio. Cear é anunciar. Na palavra grega significa proclamar uma mensagem. Bem traduzido, então, aqui como anunciar. Então, não sei se você já tinha pensado nisso, que participar da ceia é proclamar uma mensagem. Porque ele está dizendo, quando participais e comer o pão de vinho, vocês estão anunciando, é o que ele está dizendo. Claramente, vocês estão proclamando algo. Então, nos próximos momentos, quando vocês estiverem participando aqui da ceia, é como se vocês estivessem pregando algo, transmitindo algo, divulgando algo, proclamando algo. Obviamente, uma pregação um tanto quanto diferente, uma proclamação diferente, porque não há palavras da parte de vocês, vocês não vão dizer nenhuma palavra, mas então fica, como é que então nós fazemos uma proclamação? Não existe proclamação sem palavras, existe a transmissão de uma mensagem sem palavras,
Basta alguém um dia aparecer numa passeata ou coisa assim, com um esparadrapo na boca. Isso é uma proclamação fortíssima, sem dizer uma palavra. Essa pessoa está passando a ideia de que está amordaçada, de que não há liberdade para falar, e um mundo de coisas, especialmente compreensível na circunstância em que está havendo ali aquela manifestação ou coisa assim, um esparadrapo na boca. É uma proclamação de alguma coisa, sem palavra. Então a ceia é uma proclamação sem palavra. Mas como, no caso, no mero gesto de comer o pão e beber o vinho? É uma proclamação na forma de um drama ou de uma representação. E se não há palavras, qual é o conteúdo do que estamos anunciando? Alguém com esparadrapo aqui, o conteúdo dela é um protesto contra a liberdade de falar, por exemplo. Dei um exemplo. No nosso caso, qual é o conteúdo de eu pegar um pão, ou a parte de um pão e comer, e pegar um vinho e beber? Qual é o conteúdo disto? O que eu quero transmitir? Porque tudo bem que não tenha palavras, mas uma proclamação tem que ter sentido e tem que ser feita de uma forma tal a ser compreendida pelos outros. Assim, não tem sentido essa proclamação, mesmo sem palavras. Então a resposta é clara. Qual é o conteúdo do que nós estamos proclamando sem palavras? A morte do Senhor. Porque o pão representa o corpo que ele deu para ser entregue à morte. E o vinho representa o sangue que ele derramou. Então essa representação mostra o conteúdo do que nós estamos querendo ou de fato proclamando. Algumas observações aqui. Quando nós comemos o pão e bebemos o cálice, estamos implicitamente, sem palavras, mas declarando que nós cremos naquilo que está sendo representado aqui. Do contrário, não teria sentido nenhum. Seria uma proclamação nossa completamente esvaziada de significado, para não chamar uma tremenda de uma hipocrisia. Então, por trás do nosso gesto e da nossa representação, do drama que nós representamos aqui, deve haver, é para ter uma realidade. Isso aqui aponta para o sacrifício de Cristo? Aponta. E o que você tem a ver com isto? É porque eu creio nisso. Opa, aí está o centro da sua proclamação. É o que dá sentido à sua pregação sem palavras. Eu creio nisto tudo, como tendo sido algo verdadeiro, histórico, que aconteceu um dia num certo lugar, com uma certa madeira utilizada para a cruz, uns pregos lá, literais. Eu creio nessa história todinha, de acordo com o que a Bíblia ensina. Isso é lenda, pode ser lenda para quem quiser entender assim. Para mim não é lenda. Então você é um ingênuo, você pode achar o que quiser. Eu creio. Mas é ofensivo você dizer que crê de acordo com a crença desta terra ou as leis. Lamento muito. Pode ser ofensivo para quem for. Pode ser contra a lei o que for. Eu vou declarar que creio na história do sacrifício de Jesus Cristo. Eu creio e como creio. Eu acredito que ali ele adquiriu o poder para nos salvar, para ser o Salvador. Creio nisto. Então,
Observe a responsabilidade de cada crente, o que ele assume para si, diante de todos, quando ele participa da ceia. Ele não está apenas se desincumbindo de um mero ritual religioso. Não, a ceia é um ritual, não passa disso. Passa muito! Que é um ritual? É. Agora, e é religioso? Eu não gosto muito de associar essa palavra não religioso, que pode significar quase qualquer coisa, mas não deixa de ser religioso sim, e vamos chamar assim, bíblico. Aí a gente já fica tranquilo. Então, é um ritual religioso, bíblico, neotestamentário. É, sem dúvida. Então, você não está aqui só participando desse ritual, por mais bíblico que seja, por mais sério que seja, o mais base que nós temos para fazê-lo, você não está apenas participando por participar. Você está declarando uma fé em alguém chamado Jesus Cristo, protagonista de tudo isso, e que a ceia é centralizada. Então você estará dando daqui a pouco uma demonstração pessoal, porém pública, de que você está convicto de tudo que a morte de Cristo representa para a sua vida. Não é para a vida de todos, da humanidade, coisa assim, também, mas especialmente para a sua própria vida. Tem a ver com a sua existência, com a sua alma. Isso está implícito. Se você não pensa assim, não está convicto disto, por favor, faça um bem a você próprio, não participe, porque será uma ofensa a mim, não, a Deus, ao próprio Senhor Jesus Cristo. Então é algo muito sério. Segunda observação, veja que o centro da ceia não é apontar para a vida de Cristo, as obras dele, todas elas qualificadas como boas obras dele, os milagres, os ensinos, não. Esse não é o alvo da ceia. O alvo, o propósito da ceia é apontar para a morte dele. Afinal, foi pela morte que ele conquistou, como eu acabei de falar, o direito e a condição de se tornar o Salvador dos homens, de uma maneira geral, no sentido de que todos estão incluídos no convite da salvação, mas efetivamente irá salvar aqueles que pela fé se arrependerão e se entregarão a Ele. Nós não teríamos salvação alguma para comemorar se Cristo não houvesse morrido na cruz. Teríamos, ao contrário, motivos para lamentar o terrível destino que nos aguardaria. E se os homens crescem nisso, estariam lamentando, se alegrando muito mais nesta vida, muito menos nesta vida, e procurando desesperadamente encontrar Cristo. Outra observação, já que a morte de Cristo é uma proclamação, é uma ótima proclamação da morte de Cristo, não dos milagres, não da bondade, não do poder, não da santidade, mas é uma proclamação da morte de Cristo. É uma boa oportunidade para você se lembrar: eu causei esta morte. Morte de Cristo. Morreu por quê? Teve um ataque cardíaco, porque ele foi traído por Judas, pego de surpresa. Foi por isso, por aquilo. Foi política. Ele morreu porque você pecou. Você é culpado da morte de Cristo. Eu sou culpado pela morte de Cristo. E não há uma ocasião melhor para se lembrar disto do que na hora da ceia. Poderia falar muito disso aqui, está vindo muita coisa na minha cabeça, mas eu
Não posso, por causa disso aqui. É amigo de vocês. Mas a frase de Paulo não termina no anúncio que nós fazemos da morte de Cristo. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Ponto. Não, vírgula. Se bem que no grego não tinha nem ponto nem vírgula. Mas depois é que criaram isto. Mas seja como for, usando os nossos sinais gráficos de hoje, não tem um ponto aqui, tem uma vírgula. Até que ele venha. Espera aí. Tem uma coisa estranha, especialmente para quem gosta de lógica e raciocínio direto. Tem uma coisa estranha aqui. Anunciais a morte até que ele venha. Tem uma coisa errada. Paulo, que é isso? Se ele morreu, ele não vem. E se ele vem é porque não morreu. Não é não? Não. Porque Paulo aqui, ele usou um atalho. Claro que ele usou um atalho. Ele não falou, ele pulou por cima do ensino que ele próprio Paulo, a Bíblia inteira, trata da ressurreição. Então, que ele morreu, morreu. Mas ele ressuscitou. E ficou, então, vivo entre nós. Até hoje ele está lá em Jerusalém. Está não. Ele voltou para o céu poucas semanas depois. Fisicamente ele voltou. As nuvens o receberam. Está escrito em Atos 1 claramente. Ah, bom. Então ele ressuscitou depois de morrer. E depois de ressuscitar, ele voltou para o céu. Voltou. Agora faz sentido. Então ele vai voltar do céu. Para onde foi depois de ressuscitado? Exato, é isso que eu estou querendo dizer. Pronto, então deixou de ser tão estranho. À primeira vista anunciais a morte até que ele venha. Acho espetacular quando a Bíblia não explica, às vezes, muitas coisas, esses detalhezinhos. Vá procurar, vá atrás, você vai encontrar a resposta. Não é absurdo, não. Acho espetacular isso. Deus nos dá muito ao luxo de estar ensinando muitos detalhezinhos de quem pode ir lá e descobrir. Embora ele deixe detalhezões que não são detalhes sem explicação, nós gostaríamos que ele desse, mas pela sabedoria dele ele não dá assim. Mas essa aqui é fácil de descobrir. Então, o próximo passo de Cristo, no sentido no seu trato com a igreja, é retornar à terra para buscar esta igreja, coisa essa que nós cremos que ele fará durante o arrebatamento. Ou seja, sim, era uma despedida de Cristo, aquela morte. E quando nós comemoramos essa ceia, nós estamos comemorando, sim, que ele se despediu do mundo ao morrer, lógico. Foi uma despedida bem curta, 3 dias incompletos, como nós sabemos. Mas foi uma despedida. Então, é uma despedida que nós comemoramos aqui? É. Mas, novamente, a história do ponto e da vírgula. Não é um ponto aqui, é uma vírgula, porque é uma despedida provisória que logo, logo seria realizada este retorno dele à vida na ressurreição. Mas depois foi embora de novo, não mais pela morte, mas agora gloriosamente subindo aos céus, como já comentei. Mas que foi embora, foi. Então já tem 2 despedidas aqui, uma rápida que logo foi resolvida porque ele voltou. Mas agora tem uma outra que está demorando aos nossos olhos. Para Deus não está demorando nada, tem a hora certa. Vamos ver hoje à noite, mais uma vez, Eclesiastes, a questão do tempo, como Deus controla o tempo. Mas, seja como for, demorando ou não, essa despedida já vai durando 2000 anos, aproximadamente. Então, Paulo diz, estão anunciando a morte dele e a ressurreição e o retorno ao céu e o retorno dele à terra até que ele venha.
Aqui fica algo interessante, quando você for testemunhar de Cristo, não tem jeito de você testemunhar dele sem falar na morte dele, claro, como eu disse, é fundamental, é crucial, falar na morte de Cristo, onde ele pagou os pecados daqueles que se arrependeriam, e se aquela pessoa se arrepender, para quem você está conversando, ela será incluída nesta maravilhosa lista dos salvos. Então, você vai ter que falar na morte de Cristo, não tem jeito. E na ressurreição de Cristo, passado também. E no retorno dele ao céu, passado também. Mas inclua logo, assim que puder, o futuro espetacular, a volta dele. Anunciais a morte dele, que depois foi ressurreição, volta ao céu, anunciais agora o retorno dele. Fale disto para os outros. Você sabia que Cristo vai voltar? Muitos talvez vão dizer, sabia. A Bíblia diz, né? Meio esquisito assim, eu não acredito não, eu não entendo muito essas coisas. Eu sou cristão, nasci no lar cristão. Falam muito mesmo que ele vai voltar, não sei como. Também uns dizem que vai reinar aqui, uns dizem que não vai, para complicar a coisa, não sei como é esse retorno. Mas acredito aí. Outros vão dizer que coisa ridícula, que ele vai voltar. Dizem de tudo, né? Mas não importa. Você está lá, dando a sua mensagenzinha. Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. E a ceia serve perfeitamente, se não para as pessoas verem, que não está todo mundo aqui para ver, com quem você tem relação e tem conhecimento e no dia a dia, mas eles não estão aqui, gostaríamos até que estivessem, mas pelo menos para lhe lembrar, rapaz, eu tenho que anunciar a ceia, anunciar a morte de Cristo, até que ele venha. Ele vai voltar. Eu tenho que dizer que ele vai voltar. Eu tenho que incluir na minha pregação que ele vai voltar. Olha, isso numa época de hoje, o mundo ainda está abalado, bastante abalado, e não sabemos quanto tempo vai continuar com essa questão da pandemia. A gente não vê coração, mas realmente pode haver muitos corações aí mais abertos, mais fragilizados, e ansiosos por uma esperança, só desgraça, só problema, só guerra, só fake, só mentira, só coisa ruim acontecendo. Aí você fala de uma esperança dessa, por mais seja uma coisa, vamos dizer, infelizmente temos que dizer, batida, repetida, volta de Jesus e tal, mas não deixe que o diabo se utilize disso para lhe desanimar. Vai falar de novo na volta de Jesus, vão rir de ti, tu não tem simancol não, como se usa dizer, não está notando isso? Não tenha não. Tenha em alguns aspectos do evangelismo, claro, noção do ridículo, noção de fato de várias formas, mas aí já é outra coisa para a gente explorar, maneiras de evangelismo e coisas assim. Mas, com certeza, não é uma boa maneira de evangelizar tirar a volta de Cristo do que você fala. E mais, nesse retorno, Cristo vai retornar, nos levar para o céu, então ele é Deus, nós não somos, mesmo glorificados não somos, então ele vai se isolar, ele vai ficar num lugar lá sagrado, num lugar impenetrável, e nós, salvos, felizes, alegres, súditos dele, mas ficaremos lá no nosso lugar, ele no lugar dele, na glória dele, devida a ele, apropriada a ele, e nós no nosso lugar, muito bem, satisfeitos, felizes, mas cada um no seu lugar. Não, de jeito nenhum. Isso pode ser algo que para nós não tenha mais muito valor, porque nós vivemos dizendo isso o tempo todo, desde que você ouviu o Evangelho e tudo, né? Vamos nos juntar com Cristo, ele vem nos buscar, vamos viver com ele e tal. Isso não é pouca coisa, não. Você acha que os súditos de um rei vivem num ambiente palaciano o tempo todo e chega perto do rei? Nós vamos estar juntos dele
Isso é outro complemento das verdades do Evangelho, complemento espetacular. Quando Paulo diz, esse até, tem dois atés aqui. Um, até que ele venha. Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então vai ter um encontro. O próprio Jesus disse, em Mateus 26 e 29, e eu não estou nem lendo muitas passagens que falam que nós estaremos eternamente com ele, e tudo seria facílimo, ler passagens assim, mas eu não quero sair do contexto da ceia. Então, Mateus 26 e 29, ele diz assim, e digo-vos que, agora quando ele estava instituindo a ceia mesmo, desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até de novo. Então, Paulo fala em até e Cristo fala em até. Durante a própria instituição da ceia, Jesus falou até. Aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então, os dois falam num tempo a ser cumprido, tempo este que seria encerrado quando chegasse a hora do até se cumprir. Cristo fala do ponto de vista dele, e Paulo fala do ponto de vista do crente. Cristo fala no sentido do ponto de vista dele, quando ele diz até o dia em que eu vou beber de novo, vou beber novamente, agora novo, como ele diz aqui, até aquele dia em que o hei de beber novo, convosco. Novo como? Não mais no sentido de se lembrar dele, de ser feito em memória dele, de haver uma profecia apontando para o futuro, mas agora na presença dele. Uma ceia, sim, mas uma ceia diferente, nova, em outro lugar, no caso, no céu. Nós já glorificados, de posse da vida eterna. Em suma, Cristo não participaria mais de nenhuma ceia como aquela, em memória dele. Não seria mais em memória dele, seria na presença dele, festivamente. Paulo diz, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vocês estão anunciando agora até que ele venha para vocês, venha se encontrar com vocês, ou conosco, Paulo se incluindo aqui. Então, os discípulos teriam que comemorar a ceia continuamente. Há um limite para as comemorações da ceia pelas centenas, milhares de igrejas cristãs ao longo desses anos em que Cristo não volta. Há um limite? Sim. Até, esse é o limite, Cristo voltar. Então, a igreja não tem autorização de parar de tomar a ceia enquanto Cristo não vier. E quando vier, não vamos parar de ter uma ceia. Mas agora, nova, diferente. E eu não poderia falar detalhes desta ceia nova, porque eu não sei, a Bíblia não revela. Certamente focada, sim, nos elementos, focada no corpo de Cristo, focada no sangue de Cristo, focada na ressurreição, no retorno dele ao céu, na volta dele para nos buscar, como estava predito, não é mais predição porque aconteceu, e agora na presença dele ali. Então, nós teremos a ceia ainda, mas para sempre com o próprio Senhor Jesus Cristo. Os dois atés falam, então, da provisoriedade da ceia.
que perderá o sentido quando Cristo voltar. Não mais uma memória, aguardando o cumprimento de uma profecia, mas uma festa real. Não é muito agradável esperar. Não é muito agradável exercer paciência. Não é muito agradável sofrer, mesmo sabendo que depois da tempestade vem a bonança. Não é fácil passar por uma vida tão cheia de dificuldades, mesmo sabendo que lá na frente tudo isso vai não somente terminar, mas se transformar em coisas maravilhosas. Pode não ser agradável, mas é fato. E nós temos que nos conformar com isto e tirar o melhor proveito disso para a nossa alma e para glorificar a Deus. A ceia é um bom exemplo. Mas, rapaz, eu vou ficar a vida todinha participando da ceia. Graças a Deus pela ceia. Faço com seriedade, faço com sinceridade, sem dúvida. Mas é muito pobre. Um pedaço de pão. Certo, não tem nada de pobre no que eu me lembro com esse pedaço de pão. Me lembro de Cristo. Eu conheci Cristo. É uma lembrança meio incompleta. Como eram os olhos dele, os cabelos, os sorrisos, os dentes quando ele abria os lábios num sorriso, como era, quando ele chorava, como eram as feições dele, como era o tom de voz dele, hein? Se lembre na ceia. Não, esse meu lembrar não é tão rico assim, não. É genuíno, porque é espiritual. Nós temos o Espírito Santo em nós. Não estou dizendo que não tem valor. Que não. Mas é pobre, é incompleto. Sim, todas as experiências que nós temos em Cristo hoje são pobres, são incompletas, comparadas com as experiências que nós teremos na glória com Ele. A Bíblia nos diz isso. Não procure esconder isso. Uma coisa que eu nunca gostei é de encobrir as realidades. Talvez meus filhos sofreram um pouco com isso, porque, papai, vai doer? Vai. Mas é pouco, não, é muito. Tal do Metiolite, lembra os mais novos? Vai doer pouco, não, é muito. Agora vai ser rápido, mas é muito. É a verdade, acabou-se. Mas vai passar rápido e você vai ficar curado rapidamente. Pronto. Então, eu não vejo as Escrituras encobrindo coisas de nós. Não, mas isso aqui o quê? A vida aqui é ruim. Num sentido mais pleno do que é a felicidade que Deus espera dar e vai dar para os seus crentes. Ele sabe que é. Paulo chama esse mundo pervertido, corrupto, doido para sair desse mundo. Jesus Cristo diz: geração incrédula e perversa, até quando eu vou aguentar vocês? Isso é bom? Isso é agradável? Não se iluda não, a vida aqui é difícil mesmo, e a do crente é mais ainda. E se não for, tem uma coisa errada, porque é para ser. Porque quem é fiel vai ser perseguido. Não é ter um carro novo ou 3 na garagem, não. É só pensar e fazer algumas orações lá que está lá. Não, mentira aquilo ali. Se Deus quiser, Ele dá 10 carros novos, e pode dar. Mas não é o caso, não é o assunto, não é o que está prometido nas Escrituras. Então encare a vida aqui como ela é. Pastor, o senhor voltou pessimista dessas férias. Não, é a Bíblia que diz isso. Eu estou citando passagens bíblicas. E Salomão soube em Eclesiastes tão bem colocar essas realidades, mas ao lado de coisas espetaculares que aguardam o crente no céu, mas ele não tratou muito de céu, e mesmo assim ele deu pistas para nós tirarmos o melhor possível desta vida desgraçada aqui,
que deixou de ser desgraçada no sentido mais pleno, no momento que fomos salvos em Cristo, por causa da esperança que nós temos agora, do Espírito Santo que já habita em nós, mas ele habita em mim, que sou um pecador, então eu entendo mal o que ele me diz, eu tenho má comunhão com o Espírito Santo, eu procuro melhorar, mas é duro, é difícil, o mundo, a carne, o tempo, as doenças, é difícil estar ligado com as coisas de Deus. Isso é a vida com Deus, é que nós tanto esperamos? Não, não é não. Graças a Deus pelo Espírito Santo, graças a Deus pelo fruto do Espírito nas nossas vidas, tudo isto. Mas, olha a ceia, incompleta, pobre, pão e vinho, ou um suco de uva sem fermento, vinho sem fermento, pobre e riquíssima ao mesmo tempo. Que temos o privilégio de participar de algo instituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo e que encontra sentido na morte dele numa cruz. Então, a comemoração é pobre, mas de algo infinitamente valioso. E essa comemoração é provisória, até que ele venha. É provisória. Já mostra que é pobre, porque vai se transformar numa belíssima ceia, de uma felicidade que a gente não pode imaginar, na presença do próprio Jesus Cristo, lembrando-nos da mesma coisa, a mesma realidade lindamente infinita, que é a morte de Cristo, que nós estamos aqui representando, que não tem nada de pobre, a morte, a ressurreição, o retorno dele ao céu e a volta para nos buscar, riqueza pura da parte de Deus para nós, e misericórdia. E isso está intocado. A comemoração disso é provisória, mas é o que temos. Então vamos nos alegrar com o que nós temos hoje. Se alegre com o pedaço de saúde que você tem, que não é total. Se alegre com a parte do dinheiro que você tem, que você sempre acha pouco, infelizmente não é nem para achar. Mas com a mulher que você tem, eu queria uma mulher assim, 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 a minha não é. Se alegre com a mulher que você tem, que Deus lhe deu, com o marido que você tem, ele é cheio de defeitos, e quem não é. E se é cheio de defeitos, esses defeitos foram feitos para você ser exercitada com esses defeitos. Valorize o seu marido, valorize os seus filhos. Você não sabe o trabalho que eles dão, mas faz parte, e não deixam de ser presença de Deus, não. Valorize tudo que você tem, seus vizinhos, mas aquela vizinha não, aquela não dá. Valorize, mesmo no sentido de ser uma provação, de ser uma dificuldade, ore por ela, trate-a bem, com respeito, mas tudo isso é muito precário, é precário, até o dia que, até o dia que estaremos com Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos enche de alegria por esta ceia, pobre ou rica, ou as duas coisas, como tentei explicar, até com tanto de ousadia, esperando não ser mal compreendida, mas que nos ajuda a participar desta ceia, sabendo que é provisória, sabendo que é precária, a própria ceia, mas o que ela significa, não, nada de provisório, nada de precário, absolutamente fruto do Teu poder, da Tua misericórdia, do poder do Senhor Jesus Cristo para se dar por nós. Que coisa linda! E a ressurreição dele, e a volta ao céu, tudo que a Bíblia ensina dele é riquíssimo. E essa riqueza está plantada no nosso coração, convivendo com pecados, convivendo com precariedades, mas é por enquanto. Dá-nos paciência, Senhor, para aguardar esse até. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.